Na costa do Mar Morto, deserto da Judeia, Palestina, as ruínas de Qumran, varridas pelo vento e quase esquecidas no tempo, ainda escondem segredos antigos. Em suas cavernas foram encontrados manuscritos importantíssimos do tempo de Jesus, os quais contam verdades ainda não reveladas. Entre os afamados pergaminhos do Mar Morto, encontram-se textos que poderiam ter feito da Bíblia, ou mesmo da Torá, livros diferentes, mas não tão divergentes como os que conhecemos hoje. Vamos viajar um pouco no tempo e saber o que um pergaminho de 2.200 anos de idade tem a nos dizer. As tecnologias atuais têm colaborado bastante com os historiadores e pesquisadores em todas as áreas, especialmente em uma delas, que traz não só palavras de paz e conforto, como também muita discussão e controvérsia, a religiosa. Afinal, enquanto alguns somente querem ouvir a palavra de Deus sobre a vida de Jesus, outros tentam ir além do que a Bíblia diz, para tentar encontrar não apenas a verdade, como também saber mais sobre um personagem tão falado, conhecido, reverenciado e adorado por tantos, mas cuja vida antes dos 30 não se sabe quase nada a respeito. Desde a década de 40, quando alguns pergaminhos foram encontrados no meio do deserto, a história parece ter ganhado detalhes interessantes. Acredito que poucos não tenham conhecimento dos chamados pergaminhos do Mar Morto. Trata-se de uma coleção de antigos manuscritos judaicos descobertos entre 1947 e 1956 em cavernas perto de Qumran, na região do Mar Morto, onde hoje é a Cisjordânia. Acredita-se que esses textos tenham sido escritos entre o século III a.C. e durante o primeiro século depois, tornando-os alguns dos mais antigos documentos bíblicos e religiosos conhecidos. Esses pergaminhos contêm textos em hebraico, aramaico e grego, e podem ser divididos em 3 categorias principais. A primeira delas se refere aos textos bíblicos, que contêm cópias de livros da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, incluindo quase todos os livros, exceto o de Ester. Há também os chamados textos apócrifos e pseudepígrafos, que são escritos religiosos que não foram incluídos no cânon bíblico, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Por fim, vêm os textos sectários, relacionados à comunidade que viviam em Qumran, possivelmente uma seita judaica conhecida como essênios. Esses textos incluem regras de vida comunitária, hinos, comentários bíblicos e outros documentos de natureza religiosa e comunitária. Os pergaminhos são valiosos por fornecerem uma visão profunda da diversidade religiosa e das práticas judaicas da época, além de contribuírem para o estudo da história do judaísmo e do cristianismo primitivo. Então vamos explorar um pouco mais essa história, já que até os dias de hoje, novas descobertas ainda são feitas. Entre os pergaminhos encontrados está o famoso pergaminho de Isaías, um texto antigo que muitos acreditam conter previsões sobre a vida de Jesus Cristo, feitas séculos antes de seu nascimento. Em particular, o capítulo 53 de Isaías apresenta a figura do servo sofredor, cuja descrição apresenta paralelos notáveis com a vida de Jesus, gerando debates profundos sobre as conexões entre as profecias bíblicas e acontecimentos históricos. Mas o que mais o manuscrito revela? O que há nas raízes do judaísmo e nos primeiros instantes do cristianismo primitivo? Bem, descrito como um dos achados arqueológicos mais impressionantes da história, os manuscritos do Mar Morto foram desenterrados numa área remota do deserto da Judeia, ao sul de Jerusalém, numa caverna que exigiu uma escavação ousada e meticulosa. Os manuscritos do Mar Morto são um verdadeiro tesouro de informações religiosas e culturais, oferecendo uma compreensão mais profunda do mundo daquela época. A sua importância é imensa, sendo escritos, em sua maioria, em hebraico, com algumas passagens em aramaico e grego, e datam de um período que vai do século III a.C. ao século I depois de Cristo. Esses textos incluem uma combinação de escrituras bíblicas, regulamentos de grupos religiosos e outros escritos que não fazem parte do cânon bíblico reconhecido.